Fala aí galera Cruz Maltina, deixe seu like aqui no canal, se inscreve. Tô aqui com a minha poltrona nova, né, para trazer um giro de notícias sobre o Vasco no dia de hoje. O Vasco estava em 18º e subiu para a 11ª colocação. Saímos da zona de rebaixamento da Série B. O Vasco sim, está vivendo um momento de lutar contra a Série B, contra a Série C. Eu nunca pensei que ia ver o Vasco nesse momento dificílimo, e muita gente aí continua aplaudindo, batendo palma para essa gestão que está aí. Se você é oposição e você vai, sim, você é leve para eles. Eu acho que o fantástico mundo de Bob ainda não caiu na real, que o buraco está muito lá embaixo, apesar das dívidas estar sendo pagas, né? E também os funcionários estão recebendo em dia, os jogadores estão recebendo em dia, mas nem parece que eles estão realmente sendo pagos, porque tá sobrando dinheiro, né, para pagar os salários em dia, mas tá faltando vontade da parte dos jogadores, o que só ocorreu no final do jogo contra o Brasil de Pelotas, que nós viramos um jogo muito difícil aí, muito difícil um jogo contra o Brasil de Pelotas. O Vasco fazia frente há anos atrás a São Paulo, Grêmio, a times grandes. O Vasco está passando mal para ganhar do Brasil de Pelotas de 2-1. Segue a página parceira do canal, FC Story, vende camisas muito bacanas. E quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo também e pegar lá e seguir. Com certeza você vai sair com a camisa do seu clube favorito. FC Story, com preços lá embaixo para ajudar vocês. Galerinha, o Vasco penou para ganhar no Brasil de Pelotas, né? Mas vou deixar um pouco a parte de futebol do lado de fora. Vamos falar um pouquinho sobre reforços. Canal Atenção Vascaínos deu quase como certo a volta do Anderson Vital. Sim, o Dedé pode estar voltando para a Colina, o mito, né, que era conhecido. Teve algumas declarações aí na época de Cruzeiro de que ele não retornaria para o Vasco, né? Mas apesar do jogador ter tido muitas lesões, teve muitas lesões pelo Cruzeiro, o jogador ele pode estar retornando à Colina. Ele foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro, ganhou 2 títulos brasileiros, ou até mais 2 ou 3 títulos brasileiros. O Dedé ele se destacou bastante pelo Cruzeiro, mas o número de lesões do jogador atrapalhou muito a carreira do jogador. Ele que era assim, tem nível para ser zagueiro, nível de seleção brasileira, isso é inegável. Mas o Dedé conviveu toda a sua carreira com muitas lesões. O Vasco, quando vendeu ele, por exemplo, ele teve um problema no tornozelo muito grave, que teve até aquele jogo que os flamenguistas se gabam até hoje do Rafinha ter humilhado ele, um jogador que estava voltando de lesão, tanto que o Rafinha mostrou aí, o Rafinha atacante, mostrou o que realmente era, não era um jogador brilhante. E o Dedé teve a Copa do Brasil, né, que é o último título glorioso da história do Vasco, com aquela dificuldade contra o Coritiba, mas o Dedé foi muito importante naquela sequência que culminaria também depois no vice-campeonato brasileiro contra o Corinthians de forma completamente roubada, que tiraram aquele campeonato brasileiro de 2011. De 2011, né, 2012 no caso, o Vasco disputou e foi o vice contra o Corinthians naquela forma roubada, com o Péricles Vassouras eliminando 2 pênaltis no jogo de ida e volta contra o Flamengo. Mas galera, é dado como quase certo, o Anderson Vital, o Dedé, o monstro barra mito, tá voltando à Colina. Condições físicas muito baixas também, como eu já falei, mas seria uma aposta, não só uma aposta, mas solidificaria muito o sistema defensivo, que tem sofrido bastante com bolas aéreas, e com o Hernando também, que não passa segurança nenhuma. Para mim, a maior bola fora, por enquanto, do Alexandre Pássaro como diretor de futebol, da parte do futebol do Vasco, ele que está cuidando. Galerinha, outro nome que tem sido bastante ventilado na Colina é o do Rossi. Rossi, atacante, o Búfalo, né? Comemorava igual um boi aí, ele que jogou 2019 pelo nosso Vascão. E o Vasco, naquela época, que conseguiu ficar em 11º lugar, conseguiu a vaga para a Sul-Americana, mas houve um desmanche total com a saída do Guarim, do Rossi, daquele elenco. A gente perdeu, né, muitos nomes, muitos reforços que ajudaram o clube, que se chegassem no outro ano com aqueles nomes, eles seriam muito importantes e não permitiriam a queda de 2020 e 2021, que foram um campeonato disputado entre 2 anos, não permitiriam com a chegada de mais alguns nomes. Mas o Alexandre Campelo foi tão incompetente que perdeu jogadores importantes daquele elenco, e o Rossi pode estar retornando. Ele que pelo Bahia fez excelentes partidas pela Copa do Nordeste, mas nunca foi um nome completamente dado como titular absoluto.
ele sempre ficava variando entre reserva e titular e pode estar retornando para a Colina, segundo fonte. Atenção vascaínos e do Dieguinho, vários outros canais aí têm divulgado também. Pode confiar que é dado como quase certo esses dois nomes para a Colina. E o Rodrigo Dias, né, gerente de futebol da base, que acertou, veio com passagens pelo esporte, revelou até alguns craques aí no Campeonato Brasileiro, mas agora está fazendo parte do plano da Colina aí. E quero saber vocês, se vocês comemoraram, o que acharam do jogo contra o Brasil de Pelotas, um jogo completamente difícil contra um rival não tão forte, que o Vasco jogou um pouquinho de bola e virou aquele jogo. Rossi seria muito bom para criar as jogadas na ponta, o Dedé reforçaria sim o sistema defensivo, mas eu acho que o maior problema do Vasco é na área de criação. Muitas decisões erradas tomadas na hora de puxar contra-ataque, como exemplo de jogadas envolvendo o Léo Jabá, e alguns jogadores que parece que não pensam na hora de tomar uma posição, tomar uma direção na hora do último passe. O Vasco precisa de um camisa 10, assim como teve quando caiu, teve o Nenê, teve o Douglas, né, o Douglas Cachaça, mas aí o Vasco está precisando urgente. E teve o Carlos Alberto também lá em 2009, que a gente foi campeão, estava no estádio contra a América de Natal. O Vasco precisa de um camisa 10, isso urgente. Valeu, galera. Se inscreve no canal, deixe seu like, o Vasco para quem acredita. Valeu!